E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Roque, professor de Biologia, para mais uma super videoaula para você sobre a parte de Bioquímica, né? Nós já apresentamos para você a Bioquímica, já falei que a Bioquímica é essa ciência que estuda os componentes químicos que formam os seres vivos. Dentro da Bioquímica nós dividimos os componentes que formam os seres vivos em dois grupos. Os componentes inorgânicos, que são a água e os sais minerais, que são componentes que nós já estudamos, já temos aula sobre água e sais minerais, e os componentes orgânicos, que são aqueles que possuem carbono na sua constituição. Quais são eles? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Na aula anterior a essa, nós já falamos sobre o primeiro grupo de compostos orgânicos, são os carboidratos, sua importante função na produção de energia. E a aula de hoje, dando continuidade aos compostos orgânicos, nós vamos estudar os lipídios. Muito bem, os lipídios. Os lipídios são muito conhecidos, né, como os alimentos que possuem muito óleo e gordura. Então, quando você pensa em lipídio, geralmente você já pensa no óleo e na gordura, mas vocês vão ver que os lipídios eles são estruturas que apresentam diferentes classes, né, que têm funções muito diferenciadas além dessa função na alimentação. Muito bem, então vamos caracterizar esses compostos agora junto comigo? Vamos lá. Os lipídios são moléculas que, assim como os carboidratos, são formados por três tipos de átomos somente. Só o átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Muito bem. Então, uma coisa interessante sobre os lipídios, né, é que os lipídios também são moléculas apolares. Lembra disso, que é uma outra característica que nós já falamos sobre os lipídios. O que é uma molécula apolar? É uma molécula que não apresenta cargas elétricas livres, ou seja, os lipídios eles não se dissolvem em água, certo? E é por isso que você pode, como você vê aqui, ó, misturar o óleo com a água, você vai ver que eles não vão se misturar. Por quê? A água é uma molécula polar, como nós já aprendemos, e os lipídios são moléculas apolares, certo? Então, lembra aí que dentro da bioquímica, uma coisa que nós já falamos, né, semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Que os lipídios eles só são dissolvidos em moléculas também apolares, como o álcool. O álcool dissolve os lipídios, a benzina, o éter, o clorofórmio e a acetona. Essas substâncias são apolares, certo? Então essas substâncias elas conseguem dissolver os lipídios que também são apolares. Lembra disso? Semelhante dissolve semelhante, certo? Então, como os lipídios são apolares, só são solúveis em também substâncias apolares. É por isso que o lipídio ele não se dissolve em água, porque a água é polar. Muito bem, certo? Bem, os lipídios eles são moléculas que possuem alto valor energético, ou seja, na quebra de uma molécula de lipídio são liberadas 9 quilocalorias, enquanto na molécula de carboidrato ou proteína são liberados apenas 4 quilocalorias. Lembra que uma caloria é a quantidade de energia que é liberada na quebra de uma determinada molécula, certo? Então, os lipídios, percebam aí que eles vão ter mais que o dobro da quantidade de energia dentro da molécula do que a molécula de carboidrato ou molécula de proteína. Ou seja, os lipídios são moléculas altamente energéticas, certo? Muito bem. É o seguinte, você vai perceber que a principal função dos lipídios dentro da alimentação é uma reserva de energia. Então os organismos, eles armazenam energia, né, utilizando os lipídios, certo? Só que os lipídios não são a primeira fonte de energia do organismo. O seu organismo, primeiro, ele vai optar pelo carboidrato, que é uma molécula mais fácil de ser quebrada do que os lipídios, certo? Então, quando não tiver carboidrato disponível, aí que seu organismo vai utilizar a gordura, os lipídios, para serem usados como fonte de energia, ou seja, é a segunda opção do organismo para uma fonte de energia, certo? Então, os lipídios eles vão ter uma série de funções. A primeira é a função energética, como eu disse, né? Uma reserva de energia, beleza? Então vamos estudar aí as funções dos lipídios. Então olha só, além da função energética, os lipídios podem ter função estrutural, a função de isolante térmico e a função de proteção mecânica, certo? Então vamos estudar cada uma dessas aí separadamente. A primeira, como eu disse, é a fonte de energia,
certo? Nós já começamos a falar sobre isso, que os lipídios eles são uma reserva de energia. Então o seu corpo ele armazena energia em forma de gordura, mas lembra que é sempre a segunda opção. O seu corpo primeiro ele vai optar pelo carboidrato para depois ser utilizado o lipídio como fonte de energia. Então é por isso que muitas pessoas que querem emagrecer, perder peso, né, querem que saia a gordura do seu organismo, eles pedem para você fazer o que, os nutricionistas? Corta um pouco, diminui a quantidade de carboidrato para que seu corpo possa utilizar o lipídio como fonte de energia, tá bom? Muito bem, certo? Além dessa função energética, nós vamos perceber que os lipídios têm uma importante função estrutural, certo? Já que os lipídios, além de fornecer essa reserva de energia, perceba que a membrana plasmática de todas as células são formadas por estruturas chamadas de fosfolipídios. Então os lipídios têm essa função estrutural. Além de fazer parte da estrutura da membrana de todas as células, os lipídios também têm uma função muito importante, né, como o isolante elétrico. Olha só que interessante, isso acontece no neurônio. Você já ouviu falar, por exemplo, que os neurônios possuem uma estrutura chamada de bainha de mielina. E essa bainha de mielina é feita de lipídios. E os lipídios, no caso aqui do neurônio, funcionam como um isolante elétrico, permitindo com que a passagem da informação, a passagem do estímulo pelo neurônio, passe com maior velocidade por causa dessa estrutura chamada de bainha de mielina, que está localizada nos neurônios, certo? Muito bem. Além desse isolante elétrico, os lipídios também funcionam como um isolante térmico. Como assim, professor? Muita gente já ouviu falar que a gordura é um isolante térmico, certo? Então, quando você tem gordura no seu organismo, né, os seres vivos que são homeotérmicos, que eles controlam a própria temperatura, uma das formas deles controlarem a própria temperatura é utilizando a gordura corporal. Então o corpo produz calor e essa gordura em volta do corpo impede com que o calor saia. Pessoas que são mais gordinhas, que têm mais gordura no organismo, você pode perceber que elas sentem mais calor do que aquelas pessoas mais magrinhas. Uma pessoa muito magra, ela perde calor com facilidade. Uma pessoa que é mais gordinha, não. Ela tem uma dificuldade maior de perder calor porque a gordura funciona como um isolante térmico, certo? Então perceba aqui, ó, que onde fica a gordura no organismo? Geralmente fica na última camada da pele, uma camada chamada de hipoderme, beleza? Então você percebe que a pele é formada pela epiderme, pela derme e embaixo nós temos a hipoderme, que é essa camada de gordura que funciona tanto como uma reserva de energia, como também um isolante térmico muito eficiente, né, para proteger os seres vivos de condições aí muito adversas. Então você pode perceber aqui, ó, que em caso de seres vivos que vivem em ambientes muito frios, como é o caso do pinguim, você está vendo aqui, eles vão possuir uma grande quantidade de gordura na pele, como os animais que vivem nos polos, as focas, os ursos polares, né? Esses animais têm muita gordura no organismo para suportar essas temperaturas tão difíceis aí dos ambientes mais frios do planeta. Além dessa função de isolante térmico, os lipídios também têm a função muito importante de proteção mecânica, certo? Proteção de impactos. Então você pode perceber que o seu corpo todo é revestido de gordura, certo? E essa gordura, além dessas várias funções de reserva de energia, de isolante térmico, ela tem a função de proteger seu corpo contra impactos, né? Proteger seus ossos, proteger seus órgãos, certo? Contra impactos. Então nós temos essas diversas funções aí que os lipídios podem ter, beleza? Agora vamos classificar quimicamente os lipídios, né? Lembra que os carboidratos eles são classificados de acordo com monossacarídeos, disacarídeos. Vamos ver como que acontece com os lipídios agora. Os primeiros lipídios, os mais conhecidos de todos, são os glicerídeos. Os glicerídeos, eles são os óleos e as gorduras. Então são os lipídios que você consome na sua alimentação. Os óleos geralmente são lipídios que estão no estado líquido, enquanto as gorduras são lipídios que se encontram no estado sólido, certo? Bem, as gorduras e os lipídios, eles são muito importantes na nossa alimentação. Então, muitas estruturas do nosso corpo
precisam de lipídios para ser construídas, certo? Só que os lipídios em excesso, como eu disse para você que ele tem um alto valor calórico, podem prejudicar seu organismo de algumas formas, como a gente vai ver, certo? Então é por isso que frequentemente você tem que fazer a sua taxa de triglicerídeos, que é uma visualização de como que está a gordura no seu sangue. Então, se você tiver com a taxa de triglicerídeos, ou seja, de glicerídeos, menor do que 150 miligramas por decilitro, você está numa taxa normal. Agora, acima disso já é um pouco preocupante. Então, frequentemente, quando você faz o exame de sangue, você também faz essa taxa de triglicerídeos para verificar se você está se alimentando bem, se a gordura no seu organismo está sendo metabolizada da forma correta, certo? Então nós temos aí, os glicerídeos são os lipídios utilizados na alimentação. Então são os óleos, as gorduras, a manteiga, né, o amendoim, o dendê, são muitos alimentos que são ricos em gordura, certo? Em glicerídeos, no caso, que é esse caso de lipídio que é utilizado dentro da alimentação. Outra classe de lipídios muito importante são os cerídeos, que são as ceras. Você sabia que as ceras todas são lipídios também, certo? Então as ceras elas podem ter diferentes funções para diferentes organismos. Você pode verificar aqui que a cera é importante para as abelhas, para a construção das colmeias, por exemplo, certo? Você sabe muito bem, né, que a colmeia é feita de cera, então ela utiliza essa substância aí, né, para a construção da sua casa. Muitas plantas utilizam as ceras também, como você pode verificar aqui, para evitar a transpiração. Então você pode ver aqui, como na folha desse ficus que você está vendo, que existe uma camada brilhante em cima da folha. Isso aí, uma camada feita de lipídios, é uma cera protetora que faz com que as plantas elas não percam, né, água por transpiração, diminuir a transpiração da planta através dessa camada de cera que existe no seu organismo, certo? Mas olha só que interessante, nós animais também, né, nós temos as glândulas sebáceas que produzem uma certa substância oleosa que fica na nossa pele, que tem a mesma função, que é diminuir a perda de água por transpiração. Então você pode ver que nos dias mais quentes, sua pele fica mais oleosa. Nos dias mais frios, a sua pele fica menos oleosa, certo? Que é uma forma de controle de temperatura, que existe tanto nas plantas como nos animais, né? No caso das suas glândulas sebáceas que existem na sua pele, que são muito importantes. E não podemos deixar de falar também da cera de ouvido. A cera de ouvido é uma estrutura que é muito importante para a proteção do seu ouvido, para não deixar que algumas partículas entrem lá dentro. Então, as ceras são lipídios e elas podem ter diferentes funções importantes para organismos diferentes. Muito bem. Outro tipo de lipídio muito importante são os carotenoides. Os carotenoides são lipídios que possuem pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas. Então você percebe esses tipos de lipídios em alguns tipos de plantas, como tomate, como a cenoura, como o mamão, a laranja. Essa coloração amarelo, avermelhada, se deve a essa substância chamada de caroteno, né, que foi identificada primeiramente na cenoura. Você pode perceber que qual é o nome em inglês da cenoura? É carrot. Carrot vem daí, né? O caroteno vem dessa substância que foi identificada primeiramente na cenoura, certo? E depois foi identificada em outros tipos de substâncias também. Mas só lembrando que, qual é o papel do caroteno? Né? Você pode perceber que as folhas, de vez em quando, elas ficam amareladas. Esse amarelado que acontece com as folhas, principalmente quando elas estão secas, é o caroteno. E o caroteno funciona como um pigmento fotossintetizante. Auxilia a clorofila a absorver comprimentos de ondas de luz que a clorofila não consegue absorver. Então, o que eu quero que você entenda? Que os carotenoides que ficam nas folhas, né, essas folhas amareladas, são substâncias que auxiliam as plantas na fotossíntese, certo? E esse mesmo caroteno que existe em muitas frutas são percussores na produção da vitamina A, que é a vitamina da visão. Então, se muitas pessoas, a falta de carotenoide pode prejudicar a produção da vitamina A, né, e causar doenças como a cegueira noturna, que é uma doença que acomete pessoas que têm deficiência de carotenoides e, portanto, deficiência na produção da vitamina A. Tá bom? Muitíssimo importante, certo? Muito bem. Outro tipo de substância que é encontrada, que existe dentro desse grupo, que são os lipídios, são os fosfolipídios, que nós já falamos. Os fosfolipídios eles são componentes da membrana plasmática de todas as células, seja a célula
seja essa célula eucarionte ou procarionte. Então perceba aqui, ó, a membrana plasmática da célula. A membrana plasmática das células é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, onde existem proteínas que ficam mergulhadas nesses fosfolipídios aí. Certo? Além disso, na membrana plasmática nós temos o colesterol, que fornece uma flexibilidade na membrana plasmática, que dá fluidez à membrana plasmática. Mas vamos falar do colesterol daqui a pouquinho. Vamos falar sobre essa dupla camada de fosfolipídios. Então perceba aí, né, que os fosfolipídios, né, eles vão possuir tanto sal mineral fósforo, como alguns lipídios que vão estar associados e construir a membrana plasmática das células. Perceba que a membrana plasmática, a cabeça do fosfolipídio é uma cabeça hidrofílica, ou seja, né, é amiga da água, e a cauda é hidrofóbica. Isso faz com que a membrana plasmática, né, ela possa ter essa característica anfipática, que é o quê? Que é você ser amigo da água ou não. Então a membrana plasmática ela consegue se isolar completamente da parte interna e da parte externa através dessa dupla camada de fosfolipídios que existe na membrana plasmática de todas as células. Ou seja, o fosfolipídio ele tem uma parte polar e uma parte apolar, que faz com que a parte interna e a parte externa da célula possam se comunicar e aí sem se dissolver em água. Tá bom? Então os fosfolipídios são exemplos de um grupo de lipídios que faz parte da membrana plasmática de todas as células, certo? Outro grupo de lipídios muito importante são os esteroides. Você já deve ter ouvido falar em esteroides, né? Muita gente toma esteroide para os músculos crescerem, certo? Então o que são os esteroides? Os esteroides eles são substâncias percussoras de muitos hormônios. Então você não consome esteroide na alimentação. O seu esteroide, geralmente ele é produzido pelo seu organismo, certo? Só que algumas pessoas, eles injetam esteroides para que esses esteroides possam ser utilizados para várias funções. Uma delas é que os esteroides, eles são percussores da produção dos hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona, o estrógeno, precisam de esteroides para ser produzidos, certo? Então, é por isso que muitas pessoas, né, para ficar mais fortes, elas elas consomem esteroides para que esses esteroides sejam metabolizados e sejam transformados em hormônios sexuais, principalmente na testosterona, que vai estimular a multiplicação dos músculos, fazendo com que você fique mais forte, certo? Mas lembra que toda essa alteração hormonal pode gerar problemas sérios no fígado e no coração, beleza? O colesterol é um exemplo de esteroide. Você sabia disso? O colesterol é muito conhecido na alimentação como causador de doenças, certo? Então, para que seu organismo possa construir os esteroides, ele precisa de colesterol. Então, como que você fala que o colesterol faz mal para a saúde, se ele é fundamental para a construção dos hormônios sexuais, além de outros hormônios muito importantes, como a aldosterona e o cortisol, né, que são outros hormônios muito importantes, beleza? O colesterol é sintetizado exclusivamente pelos animais, certo? E existem dois tipos de colesterol, você já deve ter ouvido falar aqui, que é o chamado de colesterol bom e o colesterol ruim, né? O que seria o colesterol bom? É o HDL, esse aqui, ó, é o High Density Lipoprotein, daí que vem essa sigla, né, HDL, que significa lipoproteína de alta densidade, certo? Ao contrário do colesterol ruim, que é o LDL, que é o Low Density Lipoprotein, que é uma lipoproteína de baixa densidade, certo? Qual a diferença entre essas duas moléculas? Primeiramente, que elas não são, acabou esse nome, essa diferenciação de colesterol bom e colesterol ruim. Elas vão ter funções diferentes, certo? É o excesso de algumas substâncias que podem gerar alguns problemas. Quais problemas, professor? A baixa densidade do LDL, né, que é conhecida como colesterol ruim, faz com que, como algumas estruturas do organismo lá, que são as artérias, elas podem gerar pequenas rachaduras aí com o passar do tempo pelo excesso, né, de utilização. Então, essas placas de LDL, que é o colesterol ruim, elas vão ficar presas ali nas artérias, né, formando
causando a doença conhecida como arteriosclerose, que é o entupimento de algumas artérias feito por esse colesterol ruim. E o HDL, que seria o colesterol bom, ele tem uma importante função de grudar nessas placas do colesterol ruim e transportá-la pelo organismo para que ela seja metabolizada pelo fígado, certo? Ou seja, o HDL, que é o colesterol bom, que é encontrado no azeite, na oliva, na azeitona, em alguns tipos, no amendoim, certo? Ele serve para tirar o colesterol ruim da parede das artérias. Mas isso não quer dizer que você pode comer LDL, colesterol ruim, em grande quantidade, que são encontrados principalmente nos alimentos de origem animal, nas gorduras, certo? Então você tem que ter o controle sobre essas substâncias. Mas as duas substâncias, tanto o LDL quanto o HDL, são substâncias muito importantes para o organismo. Então essa diferenciação aí de colesterol bom e colesterol ruim já não existe mais, certo? O que você tem que ter é um controle de calorias para todas as substâncias que você alimenta. Qualquer substância em excesso pode te fazer mal, beleza? Então essa foi a aulinha sobre lipídios, onde nós falamos sobre as principais características dos lipídios, as principais funções de lipídios e quais as classes de lipídios que existem, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Professor Roque, professor de Biologia. Se você gostou da aula, dá um like aí para dar uma valorizada. Se você não gostou, fala o que você não gostou para que a gente possa melhorar cada vez mais as videoaulas aqui para você. Tá bom, garoto? Até mais, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!